E como já é esperado, todos os meses chegou o momento de saber qual é o destaque deste mês na Revista Adventista. A produção do programa foi até a Casa Publicadora Brasileira para acompanhar uma conversa com os editores do periódico. Objeto de constantes pesquisas feitas nos Estados Unidos desde o fim da década de 1950, o estilo de vida adventista também começou a atrair a atenção da comunidade científica no Brasil, especialmente depois que foram divulgados os primeiros resultados do chamado Estudo Advento. A pesquisa da Universidade de São Paulo avaliou a saúde de 1.400 membros da denominação. As conclusões são preliminares, mas confirmam as vantagens de quem busca praticar o estilo de vida saudável. Olá a todos, é um prazer a gente voltar ao programa Revista Novo Tempo para antecipar o assunto da matéria de capa. Nós estamos aqui no Parque Gráfico da Casa Publicadora Brasileira. Aliás, você está ouvindo aí esse barulho, esse ruído ao fundo, porque esse é um período intenso de produção aqui na editora e mesmo no domingo as máquinas estão trabalhando. Gente, esse é um estudo extremamente importante no país. Michelson, você chegou a fazer reportagem para a revista Vida e Saúde, mas também foi um dos participantes, um dos 1.400 adventistas do estado de São Paulo que foram avaliados, testados, né, nos laboratórios da USP. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o processo, né, os exames, a complexidade envolvida na coleta de dados desse estudo. Ok, Márcio, é um prazer estar aqui com vocês no programa também, e especialmente para falar de um tema tão relevante, tão importante, né, que praticamente se iguala a pesquisas feitas fora do Brasil, como em Loma Linda, por exemplo. Exatamente. Né? Assim, o nível de detalhamento, né, e de investigação é tão profundo quanto aqueles que foram feitos e até mais em alguns aspectos. Né? Há aparelhos, inclusive, que existem raros exemplares aqui no Brasil, né? Exato, Poucos né? exemplares. Cada participante desses 1.400 permaneceu ali na USP, né? Eu estive lá, minha esposa também, permanecemos ali por um dia inteiro e até tivemos que voltar algumas vezes para complementar alguns exames, né? Como exames detalhados do coração, coleta de sangue para fazer estudo até genético, né? De ancestralidade, algo muito interessante. O body scan, que é um scanner, né? Que analisa todas as suas proporções, né? Gera um modelo tridimensional do paciente. Exatamente, uma máquina, né, assim, de última geração, exames caríssimos que foram financiados, né, por entidades como a FAPESP, própria USP, né? Então é interessante isso aí. Uma empresa de cosméticos cedeu uma máquina caríssima e eu creio que, assim, são poucas no nosso país, né, para analisar detalhes da pele dos adventistas, que foram divididos em 3 grupos, né? Aqueles que se chamados onívoros, né, que têm uma dieta cárnea, né, usam a carne na sua dieta, os ovo-lacto-vegetarianos, que se utilizam de ovo e leite na sua dieta, né? E os vegetarianos estritos, né? Para justamente perceber quais são as variantes, né? Quais são os dados variantes em relação a esses 3 grupos. E realmente foram, embora assim não tenhamos ainda o resultado final dessa pesquisa, né? Só para o ano que vem, os dados possivelmente. preliminares já são assim bastante interessantes, bastante reveladores. É até importante a gente lembrar ali para o nosso espectador que esse estudo é fruto de uma tese doutoral, né? Que está sendo desenvolvida por um médico adventista, né, que trabalha no INCOR, no Instituto do Coração, que é vinculado à USP, né? E até, Wendel, talvez esse seja um aspecto interessante, né, porque nos Estados Unidos a gente tem, evidentemente, há décadas aí estudos sobre o estilo de vida adventista, mas feitos por uma universidade adventista. Aqui a gente tem uma pesquisa dessa amplitude, dessa dimensão, realizada numa universidade pública, né? Não, sem dúvida. A gente conversava há pouco, né? O potencial da mensagem adventista, do movimento adventista em si, como objeto de estudo de pesquisa em várias áreas, na área de saúde, na área de educação, que nós já temos muita tradição, até mesmo nos aspectos sociológicos do movimento adventista, são muito interessantes para a academia brasileira e para a academia internacional. A gente tem visto no Brasil e também fora do Brasil várias pesquisas, por exemplo, sobre Ellen White, no seu pensamento, na sua contribuição, no momento em que ela viveu, ou até antecipou, ou como ela representou uma ruptura num pensamento, na educação, na saúde. Então, se nós olhamos no passado as universidades, especialmente as públicas, como redutos do ateísmo ou de ideologias contrárias à fé cristã, a gente pode ver hoje, comprovando a relevância social do que a gente quer pesquisar, essas universidades como parceiras. E aí acho que a grande vantagem, a gente tem um financiamento público para isso, a gente tem todo um respaldo do renome que essas universidades têm.
e da história de tradição de pesquisa e dos recursos que elas podem oferecer. E interessante que, a partir do estudo Advento, outros pesquisadores sem nenhum vínculo com a Igreja Adventista já se interessaram por esse tema e por esse público específico, né? A gente até menciona na matéria o caso de uma doutora que já defendeu a sua tese na própria USP, né? Analisando a questão exatamente na área de nutrição, né? Microbiota, né? Intestinal dos adventistas. Sabe, Dr. Everton, ele disse que, na verdade, inicialmente ele tinha pensado, como ele é cardiologista, em realizar uma pesquisa nessa área, mais especificamente. Mas ele também pensou numa forma de contribuir, né, mais com a população em geral e especificamente também com a Igreja Adventista, e aí mudou o tema da sua pesquisa, né, para essa pesquisa que, na verdade, resumidamente, visa a comparar a saúde do adventista, que é uma população mais ou menos homogênea, né, com a população em geral, com base em dados do estudo chamado ELSA, também da USP, né? E a comparação desses dados é que vai revelar coisas como, por exemplo, o adventista, ainda que não seja um vegetariano, né? Ele já tem vantagens em relação à longevidade e à qualidade de vida, em questão de marcadores inflamatórios, né? Substâncias da microbiota em inflamatórias, si, a questão também da hipertensão, saúde coronária, saúde cardíaca, não é? Mesmo assim, há vantagens. E talvez você possa perguntar, mas por quê, né? Não é difícil de nós concluirmos por quê, né? O adventista que pratica realmente o estilo de vida recomendado pela igreja adventista, ele se abstém de fumo, álcool, né? Substâncias estimulantes como a cafeína, por exemplo, né? Além disso, ele procura viver uma pausa semanal, que é o sábado, né? O que está totalmente de acordo com a questão do ciclo cicaseptano, não é? O nosso corpo precisa disso. Saúde mental. Ele recebe, né? Saúde emocional. Tem uma rede né? social forte, né? Isso Geralmente também. faz parte de uma comunidade religiosa. Então tudo isso favorece realmente uma saúde melhor e uma maior longevidade, né? Legal. E sem contar que certamente esse estudo vai ser um tremendo testemunho, né? Para todo o Brasil, né? Os resultados mais impactantes, como o Michelson disse, acho que estão por vir ainda, né? A partir de novos estudos, cruzamento de informações, né? Bom, vamos deixar o restante aí para o leitor descobrir na edição de novembro, né? A gente agradece aqui ao Michelson, ao Wendel e a você, é claro, que nos acompanhou até aqui. A gente lembra que você pode obter outras informações veiculadas pela Revista Adventista no nosso site, que aparece aí na sua tela. Um abraço, bom final de semana e até a próxima edição.